Gravando. Ok, estamos gravando. Então, esse é o nosso segundo encontro do grupo de estudos de psicologia analítica, Jung. Tá? Nós vamos hoje falar sobre o processo de individuação. Vamos falar um pouquinho de cada um dos passos. Vamos conhecer um pouquinho dos arquétipos. Inclusive, já falo aqui para vocês que nós vamos ter um curso na semana que vem, um pocket curso, um curso relâmpago aí, sobre os arquétipos no cinema, né? Vai ser bem bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui a propaganda aqui, né? E deixa eu ver aqui, paraná. Vou mostrar para vocês aqui direitinho. Ó, nós vamos ter, então, este curso aqui, Observando Arquétipos no Cinema e na Literatura, dia 29, 19 h 30 às 20h30, 19 às 20h30. Então é rapidinho, 1h30 ali, um bate-papo. Né? Eu convidei o Leonardo. O Leonardo também tem a formação dele em Psicologia Analítica, né? E ele vai estar, então, vindo conversar com a gente. É um nome que vai aparecer bastante nos próximos cursos, tá? Esse, então, semana que vem, nós vamos dar uma aprofundada nas questões dos arquétipos, certo? E, deixa eu ver aqui, nós teremos um pouquinho mais para frente, vamos mostrar uma outra coisa bem legal aqui para vocês, porque um pouco mais para frente, deixa eu ver se eu já tenho a arte deste outro, vamos ver se já está aqui a arte do outro, acho que ainda não. Não tem. O outro não tem ainda a arte, mas assim que tiver eu vou falar para vocês, porque nós estamos preparando um curso, um aprofundamento, então, em arquétipos. Tá? Nós vamos fazer um curso de 3 dias, no início de novembro, onde nós vamos aprofundar, então, a teoria dos arquétipos com... vamos conhecer de forma mais profunda, então, 3 arquétipos que são aqueles mais, não dá para a gente dizer os mais importantes, né? Porque todos eles são de igual importância, mas são os 3 que eu considero os mais completos para a gente estudar a influência dos arquétipos na vida do indivíduo, tá? Então, aguardem um pouquinho a divulgação, isso aí vai ser para o início do mês que vem, e semana que vem, arquétipos no cinema, principalmente. A gente vai fazer uma conversa bem legal, bem descontraída aí, para entender um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, agora vamos lá, mãos na massa. Quem é que leu o material que eu botei lá no grupo? Quem é que fez o tema de casa? Só 3. Dani, tu pegou tudo direitinho? Então tá bom. Para quem não leu, eu botei de volta, o Lucas levantou o dedinho ali. Legal, o pessoal que não aparece na câmera, levanta o dedinho. Tadã, é isso aí. Tem gente que ainda não entrou, mas daqui a pouquinho aparece aí. Então, pessoal, o que acontece? Vocês perceberam que aquele material que eu mandei para vocês, ele é, ao mesmo tempo, resumido, né? Mas ele fala de todos os passos para o que o Jung entendia ser o necessário para a gente poder estar fazendo uma compreensão de forma mais profunda, né? Uma compreensão de forma mais profunda do comportamento do ser humano através do processo de individuação. Então, quando a gente observa aquele conteúdo, eu vou abrir aqui para a gente começar a observar ele. O meu aqui eu ainda dei uma boa de uma pintada nele agora, para ficar bem visível. Quando a gente começa a observar esse conteúdo, né, vocês percebem que ele tem muita coisa antes de chegar no que nós vamos falar hoje. Né? A gente falou de atitudes, então aqui tem mais uma falinha das atitudes, as funções psíquicas, né? E aí a gente começa a falar aqui sobre os arquétipos, que é um ponto bastante importante. Por que arquétipo é importante na psicologia analítica? Porque praticamente tudo que o Jung diz que é estrutura no nosso funcionamento inconsciente é uma estrutura arquetípica. Né? Ele coloca lá o complexo de Édipo como sendo algo arquetípico, ele coloca lá as questões, por exemplo, o self como sendo algo arquetípico. Então,
tudo isso acaba, de alguma maneira, sendo um elemento aí de forma a estar desenvolvendo este conteúdo que é arquetípico. Então, entender um pouquinho sobre essa questão arquetípica é importante. Tá bom? Então, nós falamos de sonho já em outro momento, aí o Jung fala aqui sobre a questão do ego, que ele também coloca ser um arquétipo, né? Persona, sombra, que todos eles são elementos que norteiam o nosso inconsciente, norteiam a nossa vida, né? Não apenas o inconsciente, e que são arquetípicas. E aí a gente chega no ponto de hoje, que é o processo de individuação, ok? Quando a gente começa a observar isso, a gente precisa entender uma coisa muito forte, que é o seguinte, né? Uma coisa muito, como é que a gente vai dizer assim, é um elemento muito importante de ser compreendido para que a gente possa estar, ao mesmo tempo, entendendo o que ele quer trazer para nós como elemento norteador da sua estrutura, do seu pensamento como teórico, ao mesmo tempo como sendo um norteador do comportamento. Então, o Jung ele entende que, durante a vida, a gente passa por esse processo de individuação, quer queira, quer não. Né? Ele certa vez foi perguntado, né? Mas todo mundo passa por isso? Ele disse, todo mundo passa. Ele disse, tá, mas se eu não quiser? Ele disse, olha, tu pode passar de forma inconsciente, mas tu vai passar. Né? Porque é o crescimento, é o nosso desenvolvimento. A gente amadurece e durante esse amadurecimento nós vamos passando por etapas que ele descreve como sendo etapas aqui desse crescimento psicológico. Então ele vai fazer toda essa descrição, né? E é importante que a gente comece a compreender um pouquinho cada um desses elementos que ele vai colocando como sendo uma... A gente pensa sempre... A analogia que eu faço é uma escada. Tá? A gente precisa subir esta escada. Então, cada degrau vai nos trazer um desafio, vai nos trazer uma forma de lidar com tudo que acontece neste momento, nesse desafio. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre assim, uma escada. Ok, a gente nasce, aí vem toda aquela questão de desenvolvimento infantil que o Freud coloca, aí a gente começa a dar os passos, né? Aí se a gente pensar um pouquinho questão psicanálise lá, como o Freud colocava, como é que ele descreveu? Vocês lembram? Como é que ele colocou assim no início? Vou acender uma luz aqui que eu estou começando a ficar no escuro. Vocês lembram como é que é? Quais são as fases do desenvolvimento infantil para Freud? Como é que ele nomeou isso tudo? Oral. Eita, o pessoal andou matando a aula de psicanálise. Oral. Oi? Começa no oral, né? Tem alguém falando muito baixinho, eu não estou ouvindo. Paulo, você está falando da fase oral. Oi, Gisa. Isso, a gente começa lá, né? Toda aquela parte do desenvolvimento infantil, que o Freud coloca, né, de uma forma bem bacana, e aí começa a criança a ir se desenvolvendo. Quando isso vai acontecendo, está se desenvolvendo o psiquismo, né? Então a gente começa a observar o ego, né, aparecendo, tomando força, aí começa a aparecer as estruturas, né, tanto que aparece ali como um norteador da personalidade a questão do complexo de Édipo, e aí então a criança vai já, numa idadezinha maior, vai estar passando por todo esse desenvolvimento. Legal. O que difere de um para o outro? O Jung ele entendia assim, ó, durante a nossa vida, a primeira parte dela, a gente tem um formato mais que funciona de uma maneira mais inconsciente, mais voltado para fora, para as conquistas. E uma segunda parte da vida mais voltada para dentro, né? Que o Jung ele dizia que seria então aquele momento que a pessoa se liga, né? se reconecta com as questões de religiosidade, né? Que ele dizia que isso acontecia com a pessoa após os 40 anos. Tá? Então é muito interessante como isso tudo acontece, como que esse pensamento vai acontecendo, certo? Mas vamos dar um passo para trás aqui primeiro. Vamos pensar, tem um barulhinho aqui, pessoal, mas espero que não atrapalhe muito aí a nossa aula. Né? Olha só, vamos pensar assim. O Jung coloca como o crescimento psicológico o desenvolvimento de totalidade, como sendo algo que estaria, então,
trazendo ao indivíduo ser uno, como ele colocava, né? E aqui é muito interessante porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando de forma mais popular que, sabe aquela coisa do tipo, o outro, né? Sempre tem um chinelo velho para um pé torto, a outra metade da laranja, né? Que as pessoas se completam. E o Jung dizia que não, que cada um tem que ser inteiro, cada um tem que ser completo, cada um tem que ser um indivíduo. Por isso, crescimento psicológico para ele é o processo de individuação, se tornar completo, né? Então a individuação vai ser esse processo de desenvolvimento de totalidade, né? O que seria esse desenvolvimento de totalidade? É a gente começar lá naquela estrutura que o Freud descreveu, aonde a gente vai estar fazendo toda aquela descoberta do ego, aquele desenvolvimento de ego, e o Jung coloca que isso vai se desenvolvendo de tal forma que vira, então, esse desenvolvimento de totalidade do self, né? O self seria, então, essa estrutura maior, essa questão mais total. Ele coloca que isso vai incluir, então, um desenvolvimento do eixo ego-self, né, que faz uma integração de várias partes da psique, né? E essas várias partes, então, são quais? Bom, ego, persona, sombra, ânima ou ânimos, né? E os arquétipos. Tá? Então, ele coloca que todas essas estruturas que eu nomeei agora, a gente pode colocar assim de uma forma didática, né? Todas essas estruturas que eu nomeei seriam serzinhos, né? Pessoinhas que ficam povoando o nosso mundo inconsciente, cada uma delas com uma função muito bem desenhada, né? E cada uma delas agindo ao mesmo tempo durante a nossa caminhada, o nosso processo de desenvolvimento. Então a gente precisa entender como é que isso tudo funciona. Né? O Jung coloca que quanto mais nós estamos caminhando nessa estrada do processo de individuação, mais se torna nítido a influência desses elementos todos e mais fácil é, então, de a gente conseguir conectar e lidar com isso tudo. Ele dizia assim, ó, quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do autoconhecimento, tanto mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. O que ele quer dizer com isso? Todas essas estruturas que eu citei agora, elas são estruturas individuais, né? Mas que todos temos. Então, elas têm uma roupagem que é coletiva. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, a sombra ela tem a mesma função para todo mundo, ela funciona da mesma maneira, todo mundo tem uma sombra, ok, mas aí tem as características individuais. A forma como cada um alimentou o seu bichinho, vamos dizer assim, né? Deu tamanho, deu roupa, deu cor, é que faz com que a estrutura funcione diferente. Então o Jung ele começa a colocar que a gente vai diminuindo o espaço, a distância entre aquilo que é coletivo com o que é individual. Essa distância diminuindo, a gente consegue, eu vou falar de forma mais popular e de forma didática, a gente começa a receber uma comunicação de maneira mais concreta, certo? Entendam assim, né? Se vocês lembrarem lá da psicanálise, e a gente falou isso quando fez aquele curso de sonhos, o nosso inconsciente ele não se comunica de forma clara, muito menos quando nós queremos, né? Mas ele tem todas as respostas, ele tem todo um conteúdo da nossa vida inteira. Seria muito bom a gente ter esse acesso a qualquer momento, correto? Mas isso não acontece. Então o que o Jung coloca? Olha, quanto mais tu está, quanto mais envolvido no teu processo de individuação, mais fácil vai ser difícil, não é exatamente fácil, mas vamos dizer que é mais provável, né, que essa comunicação venha de forma mais rápida, mais comum, que ela aconteça com mais velocidade na vida da gente. Então, aquela coisa, em vez de eu receber um sonho claro, vamos dizer assim, algo que acontece uma vez por ano, de repente pode estar começando a acontecer uma vez por mês, uma vez por semana, entende? A distância de comunicação começa a funcionar melhor entre o que seria o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. É como se a gente saísse aí de um 3G, né, e fosse lá para um 5G bombando, e aí a gente consegue pegar essas informações de forma mais rápida.
Eu não sei se vocês estão me entendendo, pessoal, vocês não estão falando muito, de vez em quando fica aquela coisa do tipo, meu Deus, estou falando grego. Estão entendendo? Então tá bom. Já que ninguém falou nada, a gente tem só um dedinho levantado ali, vamos tocar ficha. Outro ponto legal aqui, então, ó, o Jung, ele dizia que essa caminhada, embora sempre muito semelhante, ela é individual e única, certo? Então, é muito bacana que a gente começa a observar quando o sujeito inicia essa jornada de forma... e aí ele dizia de forma consciente, né, quando a pessoa busca a psicoterapia, e de forma inconsciente quando não busca, porque aí vai passando a vida inteira e ela acaba fazendo, né, repetindo coisas ou passando de coisas de forma, né, inconsciente, e o Jung sempre disse, né, que o inconsciente ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, só que se a gente não observa isso de forma correta, a gente acaba dizendo que é destino, né, e na verdade é o nosso inconsciente nos colocando naqueles caminhos que ele sabe que nós precisamos. Então é muito interessante que quando a gente começa no processo de inconsciente, esse funcionamento todo, a gente começa a ter uma noção, né, que a gente consegue enxergar, né, os elementos deste funcionamento de mundo, eles ficam diferentes, né? Eu li uma vez um livro de um psicólogo, acho que foi o Nathan Schwartz-Salam, né, que ele dizia que quando nós passamos por todo esse processo inconsciente, ele tem um livro chamado A História da Origem da Consciência, e ele coloca nesse livro que em determinado momento parece que a gente começa a enxergar o mundo em cores, né, porque a gente começa a observar a simbologia das coisas, a gente começa a entender como que as coisas funcionam, né, e a gente começa a conseguir, claro que, né, de uma forma bem pequenininha, perto do que seria o bacana, a enxergar o movimento desse funcionamento inconsciente. Então o Jung coloca que, né, quando a gente começa a reduzir essa distância do que seria essa camada do inconsciente coletivo pessoal, do inconsciente pessoal com o inconsciente coletivo, né, a gente começa a emergir, né, disto uma consciência livre deste mundo mesquinho, suscetível e pessoal do eu, e abre então para a livre participação de um mundo mais amplo com interesses objetivos, né? Então a gente vai ter aquilo que ele coloca como sendo uma consciência ampliada. A gente começa a fazer então essa caminhada, o que vai nos dar aqui, né, a questão do ego, né? Então o crescimento para o ego, o desenvolvimento vai consistir nessa integração desse material novo na consciência, né? Então vai incluir o quê? Aquisição de conhecimento a respeito deste novo mundo, né? Da pessoa, então eu vou começar a entender como que eu realmente sou, porque, né, é interessante, a gente passa às vezes a vida inteira sem conseguir explicar aquela perguntinha que a gente ouve tantas vezes na vida, né? Quem é você? Né? E muitas vezes a gente, na hora de responder isso, dá um nome, né? Ou fala qual é a profissão, ou fala que fez isso, fez aquilo, mas responder com certeza quem eu sou é uma coisa difícil, né? Porque a gente não conhece toda essa amplitude que o Jung coloca aqui. Tá? E ele diz que o crescimento... Uma coisa interessante que tu está falando, professor, não sei se eu estou entendendo corretamente, Dani. Que a gente se desenvolve... Eu não vou usar os termos corretos, tá? Porque eu não tenho aprofundamento na teoria, mas que se a gente se desenvolve enquanto pessoa, a gente se reconhece enquanto sujeito, quanto mais a gente amplia a consciência para o coletivo, é isso que eu estou entendendo? Só que aí o coletivo ele ganha uma roupagem diferente, porque não é o coletivo de pessoas aqui, né? É um inconsciente coletivo. Sim. Então, quanto mais a gente amplia essa consciência para um todo, mais a gente... como se, é o contrário do que se poderia pensar, assim, em vez de se voltar para si próprio, mas isso tá, voltar para coletivamente que vai... Não, sim, isso está em mim, mas é essa ampliação da consciência que faz o desenvolvimento do eu, né? Seria mais ou menos Dani, nesse sentido? Ou não? É que é uma loucura. Olha só, vou complicar a tua vida agora. Olha só. Mais? Jung é um pouquinho complicado. Jung é um pouquinho complicado. Olha só, ele tem uma frase que encaixa aqui no que tu falou maravilhosamente bem. Ele diz assim, ó,
Tem uma frase dele que ele diz que quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? A partir do momento que eu consigo enxergar para dentro de mim, eu consigo observar esses elementos que estão neste inconsciente coletivo. Entende? Então, não é a questão do me encontrar em uma coletividade, é de encontrar o uno, mas com elementos que são inconscientes, que vêm desse inconsciente coletivo. É encontrar a coletividade no ser, na pessoa. E não a pessoa dentro da coletividade. Mais ou menos. É mais ou menos isso. É algo do tipo assim, ó, quer ver uma coisa? Dani, deixa eu vou fazer uma fala, por favor, eu vou tentar fazer ela de forma lúdica, né? Olha só, tu tens uma deficiência, certo? Tu não enxerga ou enxerga um pouquinho? Eu nunca lembro. Eu enxergo quase nada. Pode tá. Pode colocar como se não enxergasse mesmo. Ok. Tá tudo certo. Dani, uma coisa muito interessante assim que me vem agora como sendo uma representação de inconsciente coletivo é o seguinte. Tu já fez esporte, Dani? Não. Não? Já tive bastante vontade, mas não fiz. Então, olha só, eu uso como um exemplo de coletividade nessa questão do inconsciente coletivo os deficientes visuais que praticam corrida. Né? Ah, sim. Por que isso? Por quê? Porque quando a gente observa, uma área da psicologia que eu gosto muito é a psicologia do esporte, né? Inclusive é uma das minhas áreas de atuação, eu gosto de observar sempre as Paralimpíadas. E eu gosto muito de ver o processo ali, então, a corrida dos deficientes. Oh, meu Deus, olha o meu celular falando comigo sozinho aqui, ó. Quando a gente observa a corrida, né, dos deficientes visuais, eu sempre erro os termos, tá? Então, se eu daqui a pouco falar cego no meio do deficiente, não estranhe. Pode falar cego mesmo, tá tudo certo. Eu confundo tudo isso. Então, entenda assim, o que acontece? Olha bem a questão do inconsciente coletivo agindo aqui. O cara corre, tá? Ele tá lá, ele faz a corrida, e quando a pessoa que está... Porque aí tem o guia junto, tem o cara correndo com ele, tem o cara que, né, que enxerga ali na frente correndo, até para não correr nenhum acidente, né? E quando esse cara diz, passamos a linha de chegada, o cego, ele instintivamente, na hora do tipo, passei, ganhei, ele joga as mãos para cima, ele faz aquele sinal de vitória. Certo? Esse sinal de jogar as mãos para cima, um sinal de vitória, é um sinal que a gente entende o seguinte, como é que ele está fazendo esse sinal? Será que alguém falou para ele isso, que ele tem que fazer isso? E aí uma vez foi feita uma pesquisa e o pessoal disse, não, ninguém falou para ele que ele tem que fazer isso, ele faz, é instinto. Ele passou a linha de chegada, ele atravessou a barreira, né? E aí a gente fica, mas então se ninguém falou para ele isso, ele não enxerga, ele não viu ninguém fazendo isso, como é que ele sabe que esse é o sinal? Entende? E esse sinal, ele vamos pensar aqui, quem é que foi o primeiro que fez isso? Foi quando? Será que foi lá naquela Olimpíada de Atenas? Se foi antes? Entende? Não tem aonde começou essa origem. Então, isso é um elemento que está no inconsciente coletivo, que este cidadão, no caso, que nunca viu ninguém fazendo isso porque ele não enxerga, né? Ele está repetindo porque ele acessa isso nesse inconsciente coletivo. Entende? Faz bastante sentido. Isso é uma forma, né? A gente pode explorar várias outras, né? A gente pode falar dos rituais de passagem, né? Que, Paulo, mas ritual de passagem é uma coisa que as tribos, né? É uma coisa tribal, é uma coisa primitiva. Tá. Quando se faz 15 anos, ninguém faz festa. Quando se casa, ninguém faz festa. Quando morre alguém, não tem velório. Isso tudo é ritual de passagem, né? Isso tudo está em todas as culturas. Então, isso é uma coisa também que o Jung colocava como sendo um elemento que nos mostra a influência do inconsciente coletivo. Entendeu, Dani? É a matriz, né, Paulo? Independente da cultura, da época, sempre vai ter alguém em algum lugar, sei lá, comemorando um casamento ou
Né? Muda a forma, mas acontece. Ou, enfim. Muda a forma, Sim. mas acontece. A Gisa falou ali da Matrix, né? Não, eu falei que são matrizes, né? O levantar a mão é uma matriz, a festa, né? Então, assim, esse inconsciente coletivo, você falou da origem, né? Tem uma matriz, né? Mais ou menos assim. Ele tá lá, tá inscrito, a gente vai usando. Isso. Oi, Edileuza. Então, e o que tem a ver, por exemplo, essas matrizes com esse processo de individuação que você estava falando? Porque, na verdade, assim, ó, o processo de individuação, ele vai trazer com que cada um se torne um indivíduo único. Né? Então, ele vai fazer com que a Edileuza tenha lá as características dela, se desenvolva, se conheça, passe por esse processo de autoconhecimento, saiba, né, aonde, de repente, ela está tendo mais influência da sombra, mais influência do ânimos, como é que isso tudo está acontecendo, como é que está, entende? E para que isso aconteça, esses elementos, eles chegam até a Edileuza de um lugar que a gente conhece como sendo o inconsciente coletivo. Então, ele é uma ligação. Por isso que o Jung coloca, né? Quando a gente começa a fazer essa caminhada, a distância, vou usar essas palavras, a distância entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo reduz. A gente faz uma ligação direta. Um tempo atrás eu usava, né, como exemplo, há 20 anos, eu usava como exemplo aquele telefone, né, que o Batman tinha, que dava direto lá no delegado, lá em Gotham, né? Não ia para lugar nenhum. Aquele seriado dos anos 60 tinha direto isso, né? Hoje já tem celular, né? Mas naquele tempo era aquele telefone vermelho que dava direto no delegado de polícia. Eles falam, então é como se a gente tivesse esse bate-fone, que vai direto para o inconsciente coletivo e a gente consegue pegar essas informações. Quando a gente começar a observar os elementos um por um, vai ficar mais claro, tá, Edileuza? Então vamos... daqui posso continuar, pessoal? Então vamos lá, olha só, falamos aqui a questão do ego, então, né, o crescimento para ele vai ser essa expansão do que é conhecimento consciente, né, e esse processo de individuação vai ser o desenvolvimento do self, então sai de uma questão de ego e entra numa questão maior que vai ser do self, tá bom? Objetivo aqui, então, vai ser união da consciência com o inconsciente, seria a gente conseguir ter uma porta de acesso para essas informações que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso inconsciente, mas nem sempre a gente consegue observar. Então aqui tem uma parte bem bacana que eu comecei a falar hoje sobre isso, né? Ó, Jung descobriu que aqueles que vinham a ele na primeira metade da vida, e aí ele coloca a metade da vida como sendo ali por volta dos 40 anos, né? A gente precisa observar que naquela época a expectativa de vida também era menor, né? Hoje está um pouquinho mais longa. Ele dizia que essas pessoas estavam relativamente desligados desse processo interior de individuação. Os seus interesses eles eram linkados a realizações externas. As pessoas elas estavam procurando ter, né, se firmar, estabelecer, era o voltar para fora. Eu preciso fazer minha faculdade, eu preciso comprar meu carro, eu preciso comprar meu apartamento, eu preciso ter entende? Na segunda metade da vida, então, essas pessoas começam a buscar o ser, né? Eles começam a estar buscando esse propósito de forma diferente e buscam uma maior integração dessa harmonia com a psique. Então não é tanto assim só pelo adquirir coisas, mas ter realizações pessoais. Aí a gente começa a entender assim, ó. Bom, tá bom, vamos lá. Estamos fazendo o processo de individuação. Como é que eu começo, então? O que eu vou fazer? Bom, de forma didática, o Jung estabeleceu aqui uma jornada, certo? Que a gente pode entender como sendo, de repente, lá a jornada do herói, né? Que é uma coisa que eu vou falar lá nesse outro curso que vai ser lá em novembro. Então, o que acontece nessa jornada aqui, né? Como é que começa isso? Bom, o primeiro passo vai ser o desnudamento da persona. Opa, vamos ver. O que é a persona? Né? Persona é a máscara. Né? Esse é um conceito que está em várias partes, em várias teorias da psicologia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desnudar a persona. Para mim, desnudar ou tirar a persona, tirar essa máscara, eu preciso ter consciência de que ela existe. Então, qual é a persona que o sujeito tem? Quais são, na verdade, que pode ser mais de um, né? Como que essa persona está funcionando? O que ela tem? É uma questão protetiva? É uma questão adaptativa? Ela serve a quê?
Outra coisa, ela está flexível ou ela está cristalizada? Certo? Tudo isso a gente precisa estar observando e analisando. Então, quando a gente vai falar aqui da persona, né, e aqui tem, tem uma explicação maior sobre ela, acho que mais lá no início do texto, mas aqui a gente começa a observar assim, ó. Ao analisar a persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é coletiva. Então, vamos ver assim, quais seriam as personas que transitam por vocês? Que personas vocês costumam usar? Ok, o que mais? Depende da situação, acredita. De que forma? De que forma que agora em aula tenho uma certa persona e se a gente estivesse em um bar, teria outra. Tá, ok. Ok. Quais seriam as imagens destas personas? Comecei a complicar, né? Bom, obviamente uma seria mais formal e a outra seria mais informal. Bom. Penso. E se a gente procurasse um símbolo para essa persona, Sasha? Qual seria o símbolo da persona de estudante do Sasha? Aí seria alguma figura idealizada que eu tenho de como deveria ser um estudante em sala de aula. Ou melhor dito, como deveria ser o Sasha estudante em sala? Não, não. Ela seria algo que representa isso. Que existe um estudante. Por exemplo, alguém aqui trabalha em empresa? Poderia ser tipo um uniforme? O uniforme, exatamente. Já No caso do estudante, poderia ser aquela, né, todas as faculdades têm, né, o cara começa a estudar, parece que é uma coisa que chama, né, a primeira coisa que o cara quer é o quê? Eu vou comprar uma pasta do curso, né, aí a gente vê assim, é comum, né, aluno de primeira e segunda fase, né, vai lá, ele tá com a camiseta do curso, ele tá com o caderno da psicologia, a caneta da psicologia, a caneca da persona. Então, se o cara trabalha numa empresa, o crachá, né, a roupa, a forma como ele se descreve para... Né? Eu tinha um professor que ele dizia assim, que era interessante, né, que quando se chegava nos estágios, os alunos iam e era interessante porque ele... onde eu estudei, a gente não tinha a disciplina de psicologia analítica, né? E esse professor, ele gostava muito, e ele dizia, então tudo já com a persona de psicólogo clínico, né? E aí, claro, quem entendia o que ele estava falando dava risada, porque realmente estava lá, né? O pessoal todo de camisa, de terno, todo mundo arrumadinho, né? E isso faz parte, né? É o vestir. Agora, como será que é quando uma persona cristaliza? O que vocês entendem por isso? Cristalização da persona nesse seria se comportar de maneira similar em espaços diferentes, distintos, ou em situações distintas? É praticamente isso, Edileuza. Tu consegue colocar isso num exemplo? Bom, eu vou usar o mesmo exemplo de Sasha. Imagine que ele trouxe duas situações, uma enquanto estudante e outra num bar com amigos, numa situação de happy hour. Se de repente a formalidade da sala de aula vai para o ambiente de bar, é uma companhia chatésima, né? Que ninguém quer falar de estudo no bar. Ou ao contrário, se a informalidade exagerada e o descompromisso que é requerido na situação de bar vai para a situação de sala de aula, é uma atitude inconveniente, por exemplo. Então, eu imaginei algo assim. Perfeito. Né? O exemplo no psicodrama, nós chamamos de conserva, né? Você traz essa conserva em si. Isso. O exemplo mais comum, né, que a gente encontra na literatura quando fala de persona é do militar ou do cirurgião. Né? Porque o militar ele tem que saber despir da farda para ir para casa, né? E não, de repente, chegar em casa e colocar todo mundo em
em ordem para dar, né, a ordem, fazer, enfim, né, ele tem que sair daquela função, né? E o cirurgião é a mesma coisa. O cirurgião ele precisa ter um certo distanciamento, uma certa frieza para fazer a sua cirurgia, né, porque está, né, operando ali um ser humano, mas ele também precisa sair dessa frieza para poder ter, né, acesso à afetividade quando está em casa. Então, a cristalização a gente observa quando a pessoa não consegue transitar entre esses papéis. E é importante, né? Porque a gente tem vários, e aí é interessante começar a observar. Quando a gente está fazendo acompanhamento de um paciente, por exemplo, a gente observa nele como que ele faz essa transição. Quais são as personas que ele usa, né? Como é que ele é em casa, de repente se mora com os pais, como é que ele é com os pais, como é que ele é com os amigos, como é que ele é com os colegas de faculdade ou colegas de trabalho, ou se ele é casado, como é que é com, né, os filhos, enfim, todos esses papéis a gente precisa observar para ver se há esta elasticidade, se ele consegue fazer esse vai e vem, né, ou se cristalizou. Se está cristalizado, nós vamos começar a ter dificuldade, porque uma persona cristalizada não permite o desenvolvimento de forma adequada e sadia. Entenderam essa parte? Mas também podemos pensar na contraparte da pessoa cristalizada, aquela que se perde nas suas personas, né? Não consegue ser nenhuma. Dificilmente não consegue ser alguma, Sasha, porque precisa, né? A persona ela é algo que ela serve de forma protetora, né? Quando a gente observa o Jung falando de forma mais profunda sobre as personas, ele vai trazer como exemplo o teatro grego, né? Os gregos, quando eles faziam as suas crônicas, as suas sátiras, né, aos governos, eles utilizavam máscaras para esconder a sua identidade e assim conseguir falar de forma a não serem discriminados posteriormente. Então, o Jung ele coloca que muitas vezes a gente tem a persona... Foi só aqui que travou? Não, travou. Não, A travou, imagem de Paulo volta e travou meia bem mesmo. congela. Aí eu fico na dúvida se é a minha internet. Não, mas acho também travou. Não, agora eu acho que... É a dele. Agora acho que travou geral. Não, a dele travou já 2 vezes. A máscara e a sua identidade estar protegida, Paulo. acaba, né, Paulo. liberando e fazendo um monte de bobagem. Travou um tempão aí. Volta 3 casas que tu ficou 1 minuto travado. Caramba! Deixa eu ver, qual foi a última coisa que vocês ouviram? Você estava falando do teatro grego. Quando o ator no teatro grego usa a máscara. Deixa eu ver se a minha internet está tudo certo aqui ou se ela está desligando. Tá. Foi a segunda vez que travou, mas a outra vez foi um pouquinho. Tá bom, mas vamos lá. Vamos ver se não acontece de novo. Olha só. Vocês desculpem aí, pessoal. Hoje a minha internet não está das melhores, mas vamos lá. No teatro grego, né, quando o ator colocava aquela máscara, e se vocês procurarem informações sobre isso, ele tinha a máscara representando o humor e a máscara representando a dor, né, o sofrimento. Então, quando ele colocava aquela máscara, normalmente era para fazer críticas ao governo, né? E ele tecia as suas críticas todas, as caricaturas em cima dos personagens da época, porque ele se sentia protegido. Eles não sabiam quem era, qual era aquela pessoa que estava ali por trás, né, representando aquele momento e falando lá o que estava falando. Então a pessoa se sentia protegida, né? Da mesma forma, o Jung coloca que quando nós observamos elementos como em festas à fantasia, ou, né, aqui para nós carnaval, por exemplo, né, que as pessoas daí colocam lá, juro que ninguém sabe quem é, né, coloca um negocinho aqui no olho, né, e por colocar aquela máscara também se sentem protegidos para estar fazendo lá as loucuras todas que acontecem nesses momentos. Então é como se essa questão de persona, ela vem de forma protetiva. Por isso também que a gente observa que na questão da fantasia, né, a grande maioria dos super-heróis usam uma máscara, né, ela é protetiva. Claro que chega a ser interessante, né? Uma coisa que eu acho muito divertido, né, observar essa questão da literatura. Claro que Kant jurava, né, o super-homem, né, jurava que quando ele colocava aquele óculos ninguém sabia quem ele era, né? Então também é uma questão protetiva de identidade, tá? E a persona ela funciona dessa maneira.
Tá? Mas então, não é precisamente isso é o perigo que eu estou falando, que a pessoa não consegue mais tirar essa máscara. Aí é a cristalização, Sasha. Isso é a cristalização, quando ela não consegue transitar. Sim, mas aí tipo, tu fica... Bom, que pergunte aí a colega. Não, pode falar, Sasha, depois eu falo. Não, era só... Talvez eu que ainda não compreendi direito a Sasha, assim, cristalização. ó, vamos pensar no militar, certo? O militar, ele acorda, né? Ele põe a farda, então ele está ali com todos os elementos da persona de militar. Ele vai, passa o dia inteiro dando ordens, né? Se for um comandante, por exemplo, né? Passa o dia inteiro dando ordens e falando e não sei o que, e dando ordens, e passa o dia inteiro mandando. Aí vai para casa, chega em casa, tira o uniforme, mas não desfaz a máscara. Então ele começa a dar ordens a quem? Ele vai dar ordens para os filhos, vai dar ordem para a mulher, vai dar ordem para os vizinhos, né? Fica dando ordem para cachorro e para isso. Quer ver uma coisa, um exemplo nítido? Né? Eu conheço um sujeito aí, né, que é coronel, tá? E um tempo atrás, já faz bastante tempo, né, mas um tempo atrás comprou um cachorro, certo? E o nome do cachorro que ele deu, no Rottweiler, bicho, coisa mais linda, o nome que ele deu para o cachorro era Major. Por quê? Porque ninguém, palavra dele, porque ninguém poderia ter, né, ali naquele ambiente uma posição maior que a dele. Ele era coronel, o cachorro era major, o cachorro estava num ranking abaixo, certo? E aí ele ainda brincava que abaixo desse um ranking vinha todo mundo. Então o cachorro era o número 2 da casa, depois vinha lá a mulher, os filhos, não sei o quê, não sei o quê. Entende? Isso é uma representação de alguém com uma persona cristalizada. Certo? O comportamento desse sujeito, eu conheço, é meu amigo, ele depois de aposentado, ainda foi ali, cara, vou te dizer que, olha, uns 10 anos até que essa persona começou a se desmanchar, a modificar, né? E mesmo assim, de vez em quando, né, dá vontade de bater continência para tirar uma onda, porque de vez em quando ainda aparece aquele, né? Então, é assim a persona, né? Por exemplo, o professor ele pode também colocar ali toda aquela, né, o professor bota toda aquela autoridade, toda aquela persona de professor e passa o tempo inteiro querendo ensinar as pessoas ou a direcionar as pessoas. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem que sair dessa posição para a gente poder aprender também, entende? Então a cristalização da persona tem esse risco de não permitir essa fluidez, né? E então, quando eu não consigo me desnudar desta persona, eu não consigo observar quem realmente a pessoa é. Não, ficou perfeito. Entendeu? Quem é a pessoa por trás disso tudo, né? Porque assim, se eu estou o tempo todo protegido, como é que eu vou saber quais são as minhas fraquezas? Né? Se eu não sei quais são as minhas fraquezas, como é que eu vou saber o que eu preciso melhorar? Como que eu vou me direcionar nessa caminhada toda? Percebe? Então esse é o primeiro passo. Desnudamento da persona. Quem está por trás, né? Ou como diz aí uma música aí, acho que é do Capital Inicial, quem você é quando você está sozinho no banheiro. Né? Porque de repente é o único lugar que a gente está ali, não tem ninguém olhando e a gente vai ser a gente mesmo. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? É isso aí, essa aí é a frase que eu estava querendo lembrar. É isso aí. Então, vamos seguir aqui. Vamos lá. Ó, passamos a persona, ok. Quando conseguimos observar isso, né, e a gente consegue então fazer esse desnudamento da persona, que a gente consegue começar a observar como é que a coisa funciona, né, o que vai estar acontecendo, e a gente começa a fazer essa caminhada, vem o segundo passo. E o bacana é que, se vocês lembrarem de qualquer filme de herói, o herói primeiro apanha, aí depois vai lá e consegue superar alguma coisa, né? E aqui a gente vai começar a apanhar. Por quê? Porque o segundo passo, depois que eu conseguir entender como é que funciona a minha persona, é lidar com a sombra. Ô, Paulo, antes de tu entrar de falar na sombra, eu estava pensando aqui, quando tu usou esses exemplos da máscara e do super-herói e tal, né? Dessa questão da persona e da cristalização, fiquei pensando que a persona é uma maneira da gente se proteger, né? Que nem tu bem colocou. Protetiva. Ela é protetiva.
Mas eu fiquei pensando nessa coisa de super-herói. Eu gosto muito de filme, série, coisa de super-herói. E fico pensando que sempre tem uma coisa, né? Pelo menos em relação ao super-herói, mas acho que a gente pode também pensar, trazer para a vida, né? Que sempre tem uma coisa de tipo assim, a máscara protege a minha identidade e proteger a minha identidade protege as pessoas próximas, né? As pessoas que eu amo, porque se souberem quem eu sou, na realidade, podem usar isso para atacar as pessoas que eu gosto e tal. Aí fico pensando como às vezes a gente usa também, né, dessas personas, dessas justificativas, assim, né, de que está tentando proteger alguém, de que está tentando, não só com a persona como protetiva para a gente, mas que conforme ela vai se cristalizando, a gente vai adicionando elementos de que, tipo, não é só por mim, é por mim, pela minha família. Aí são as desculpas, né? Tipo, essa pessoa, por exemplo, que internaliza, né, esse papel de coronel, por exemplo, pode, não sei se era o caso, né, porque eu não conheço o indivíduo, mas pode começar com essas justificativas, essas desculpas também, né, de tipo, tem que agir assim o tempo todo, porque estou protegendo não só a mim, mas a minha família, mas todo mundo. Não, aí não se encaixa, mas entendi mais ou menos o que tu estava colocando, e aí, só que aí são as desculpas, né? Aí é a questão de como que a pessoa se mantém nesse passo aí, tá? Isso são as desculpas. A persona, né, ela é muito importante porque a gente precisa dar esse primeiro passo nesse processo de individuação e a gente tem que conhecer como que isso funciona, né? Então, assim, até estava olhando aqui o nosso horário, né, o nosso horário do grupo de estudos ele é bem reduzidinho, né, já está quase na hora aí de finalizar, e eu quero fazer, então, antes da gente entrar na sombra, vamos deixar a sombra para o próximo episódio dessa super série aqui, né, já que, né, a Daniela falou de seriado, vamos deixar a sombra para o próximo episódio e vamos aprofundar um pouquinho mais a persona. Dani, faço um convite para vocês da seguinte maneira, observem quais são as personas que transitam no dia a dia de vocês. Quais são? Né? Quais transitam, por quais vocês estão passando com mais ou menos utilidade, qual delas é mais confortável para vocês, né? E por quê? Entende? De repente eu posso colocar lá, para mim é muito fácil ser professor, porque aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou é muito fácil eu ser lá o psicólogo que trabalha numa instituição X, ou é muito fácil ser filho, ou é muito fácil ser pai, né? Qual persona transita? Depois, quais são os símbolos destas personas? Né? O meu símbolo de professor é a minha camiseta lá da faculdade. O meu símbolo da empresa é o meu crachá. O meu símbolo de... Quais são os símbolos? E por que aqueles símbolos... o que eles representam? A mesma coisa assim, por exemplo, eu sou psicólogo clínico, eu atuo numa clínica que tem... que é uma clínica médica, então lá é obrigatório o uso do jaleco. Então o jaleco é a representação da persona do Paulo quando está lá na clínica, né? Quais são os elementos que tem nesse símbolo, né? Então tem o que lá? Pô, tem o nome, tem o símbolo da psicologia, tem, né, a logotipia da clínica, tudo isso faz parte deste elemento, né? E como é que é transitar com estes elementos todos? Como é que é... Oi? Eu fiquei pensando nas nuances de uma mesma persona. Uhum. Tá. Eu sou um profissional, esse exemplo que você acabou de dar. Eu trabalho numa clínica médica, eu sou psicóloga, e aí eu tenho que usar o jaleco que me representa nessa situação, nessa condição. Mas dentro do meu fazer, nessa prática clínica, eu posso ter várias nuances aí, que algumas eu estou lidando bem e outras nem tanto. Como é que seria isso, assim? Aí tem que se analisar o que seriam essas... Predominantemente, eu me dou bem em vários aspectos, assim, eu estou confortável, me dou bem nesse sentido, mas algumas especificidades, porque o trabalho, se a gente vai para o mundo do trabalho, das relações de uma maneira geral, a gente tem
uma complexidade ali, um leque de situações dentro de um mesmo contexto, né? Aí como que seria isso aí? Então, aí entra nas questões do processo de individuação de cada sujeito, entende? Porque aí são aqueles pontos que precisam ser analisados na lupa, né, de cada um. Aqui a gente vai observar, por exemplo, assim, quer ver uma coisa? Eu falei da questão do jaleco porque eu lembrei agora, assim, né? Pô, esse ano, questão de isolamento, eu não estou indo, né, no consultório, por ser uma clínica médica e tal, tem vários motivos, né? Mas é um lugar onde, sim, eu uso jaleco, e eu tenho lá o meu jaleco, bem como eu descrevi para vocês, e de vez em quando eu abro o meu armário, tá ali o meu jaleco, o cara vai lá, passa a mão no jaleco, ai, que saudade do meu jaleco, aí fecha, né? E, beleza, vamos lá. Agora mudou, eu estou com outra roupagem, né? Eu faço meu atendimento pelo ambiente virtual, então vem lá, né? A minha persona se modificou, né? Ela tá ali, é a mesma do psicólogo clínico, mas ela se modificou. Agora, então, eu poderia dizer que a persona é esse microfonezinho aqui que tá, né, que passa, né? Eu acho que eu nunca tive tanto tempo com um fone no ouvido, né? Já deve estar com um buraco maior aqui para encaixar, né? Então mudou o objeto, entende? Mas a função vai funcionando da mesma maneira. Agora, como é que é a relação com os outros neste mundo? Aí, então, a gente tem que observar como que a pessoa vai estar lidando com isso, né? Quais são as facilidades, as dificuldades de cada um. Aí são as especificidades que entram, então, na parte de observação de uma maneira mais completa. Tá? Só um momentinho, por favor, pessoal. Ponto, pessoal, desculpa ali que eu estava com o pessoal fazendo uma reforma, uma obrinha rapidinha aqui em casa e precisei dar um tchau para eles. Edileuza, então eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, né? Mas aí entram as especificidades, né? Que aí é aquela coisa que para a gente poder observar a gente teria que entender bem todo, mas aqui o lado maior é o que acontece com essa tal dessa persona aí. De persona, desse primeiro passo no processo de individuação, como é que ficou, pessoal? O que vocês entenderam? Até porque, se não me falha a memória, nós estamos na hora aí. Agora ficou claro. Ficou claro? O que vocês acharam dessa caminhada dele? Alô, gente bonita. Eu acho que os conceitos, eles não são fáceis de entender, porque tem uma proximidade muito grande entre uma coisa e outra. Self, ego, persona, né? Então, não é muito fácil você separar o joio do trigo nesse... Você lê, eu li o texto, né? E achei que uma coisa está contida na outra, enfim, para mim é tudo novo e novidade, eu nunca tinha estudado Jung, então não está sendo assim, fácil, não. Quer ver, não está uma sendo coisa fácil. Mas que bom, né? Eu acho que a partir do momento que a gente está assim, tá tudo muito fácil, dizer, pô, mas aí tá sem graça, né? A gente tem que ter algo que nos desafie. Eu acho assim, Edileuza, que uma coisa interessante é a gente começar a observar como que isso funciona. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar o inconsciente para Freud, isso eu falei, né, e gosto muito de repetir, porque eu acho que é onde a gente começa a fazer o diferencial das coisas. Freud entendia o inconsciente como sendo a gente faz hoje uma analogia com a caixa preta de um avião, uma coisa, né, que é assim reta, né, meio que um buraco assim, né? E o Jung não, o Jung ele coloca o inconsciente como sendo algo como é que se diz assim, como sendo algo em espiral, tá? Como sendo algo em espiral. Tá vendo? Não é fácil nem para você, aí ó, demora um tempo assim para poder arranjar uma figura de linguagem. Edileuza, eu estou procurando.
Eu estou procurando... É que se eu fosse colocar a primeira coisa que apareceu, né, que foi me veio na mente a questão da coronocopeia, eu digo, mas isso vai complicar mais ainda a visão deles. Aí veio a segunda, né? Pô, é uma questão urobórica. Eu digo, meu Deus, vai dar nó na cabeça. Aí eu, não, tá, é aquele troço... Aí, sabe quando vem assim aquela frase, é aquele troço redondo? Não, calma, como é que é o nome daquilo? Ah, espiral. É a espiral. Né? Então a gente tem que colocar aqui, olha, o que traz mesmo dentro desse conceito é a questão da espiral. Inclusive eu estava procurando uma imagem ali que eu tinha posto no grupo, tinha passado para a Ana e não consegui achar. Acho que quem foi? Dani? Oi. A persona, ela é o primeiro passo no desenvolvimento desse processo de individuação? Primeiro ou ela passo. É a primeira coisa que a gente identifica no sujeito? Não, ela é a primeira é o coisa que passo. Tá, e ela é a primeira coisa que a gente vai procurar. A gente tem que procurar isso primeiro. Porque se a gente não procurar isso, a gente corre o risco de entender ter encontrado outras estruturas, mas nós vamos estar observando estruturas relacionadas a uma persona. Entendi. É como se, a gente pode achar que o nosso eu é a persona. Exatamente. E aí a gente não vai conseguir observar como é que funciona. Entende? Por isso que o Jung colocava assim, né? Por exemplo, a gente não tem como buscar... Por exemplo, eu vou atender um paciente esquizofrênico. Eu vou fazer esse processo de individuação com ele? Não. Por quê? Porque muito do conteúdo dele vai estar todo misturado. Né? Não vai haver eu não vou conseguir encontrar. Né? O Jung ele fala sobre isso nos seus textos quando ele fala de sonhos. Né? Ele coloca, olha, a gente não faz uma análise de um conteúdo onírico de um paciente que não está consciente, né? De um paciente esquizofrênico, por exemplo, porque a realidade dele é diferente, né? Então ele já vive aquela coisa e a gente não vai conseguir entender nada, né? Vai correr muitos riscos de fazer esse mergulho. Da mesma forma, a questão do processo inconsciente, a gente até pode tentar entender alguma coisa, mas não funciona, né? Fica muito difícil. Outro ponto, né? A gente faz esse processo todo, a gente observa esse processo todo no consultório, mas a gente não fala para o paciente lá, olha, nós vamos hoje só tentar descobrir como é que está a sua persona. Ele vai ficar olhando para ti e vai dizer, tá, meu, tu tá louco, né, cara? Entende? Não volto mais aqui, esse cara bebeu, né? Mas a gente procura, né? A gente indaga, a gente questiona, né? E aí nas nossas anotações a gente coloca, ó, persona, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai observando para poder entender quando que vem elementos relacionados com a persona, quando vem elemento relacionado com a sombra, né? Que a gente vai conversar no nosso próximo bate-encontro aí, que é muito legal também, né? E assim vai. Entende? É toda uma caminhada que gera toda uma estrutura que faz com que a gente observe bem direitinho como é que tudo acontece. Tá? Eu até não sei ali, eu fui procurar uma imagem, eu não sei se apareceu para vocês ali, que estava tentando encontrar essa imagem, ou se ficou o texto lá. Eu não sei se eu consegui mostrar a imagem para vocês, ou se ficou só o texto. Ficou só o texto. Não? Tá. Bom, depois eu procuro de novo, eu quero ver se eu passo para vocês, porque enxerguem assim, pessoal. Todo mundo sabe o que é um espiral, né? Então enxerguem assim, ó. O Jung ele coloca o inconsciente como sendo essa força em espiral, exatamente porque a gente consegue entender que os elementos que vão ao inconsciente têm peso. Tá? O Freud coloca mais ou menos dessa forma também, ele diz que aquilo que é mais recalcado, que é mais empurrado ao fundo do inconsciente, né? Então aquilo que a gente reprime com mais força, vai lá para o fundão, certo? Fica lá na base do inconsciente. O Jung coloca que cada coisa que a gente vai estar mandando ao inconsciente vai ter peso, então tem coisas mais leves que ficam mais na borda, e tem aquelas coisas que são mais pesadas, que são as questões mais recalcadas, que vão mais ao fundo. Certo? E aí, Edileuza, por que eu estava procurando essa imagem, né? A questão da espiral, né? Que foi a palavra que me fugiu antes ali. Aquilo que está mais lá no inconsciente, que é mais no fundo, na base desse espiral, que é aquilo que é muito mais pesado, aquilo que eu reprimo, aquilo que eu tiro com força, né, que são os traumas, enfim, tudo aquilo bem que Freud descreveu, vai estar lá nesse fundinho desse inconsciente e desse espiral, e isso vai ser
o alimento da sombra. É dali que a sombra parte. Então, quando a sombra vai crescendo, né, e ela vai crescendo nesse espiral e vai tomando conta, ela vai ganhando mais elementos, vai crescendo cada vez mais, até que ela faça com que os elementos da pessoa desapareçam e fiquem apenas elementos da sombra. Mais ou menos como eu estou fazendo agora aqui na câmera, ó, eu sumi. Certo? Aí quando eu consigo ter razão disso, observar isso, né, ou como falava o Jung, eu consigo colocar luz nesta minha sombra, ela reduz de novo. Só que para mim conseguir observar como que isso acontece, primeiro eu preciso saber, né, como que a pessoa está trabalhando com a sua persona. Eu consigo olhar o que tem por trás, fazer o desnudamento, ok. Depois que eu fiz o desnudamento, então nós vamos ao segundo passo, que vai ser, né, agora aqui fazendo, né, como é que faz as cenas dos próximos capítulos, o confronto com a sombra. Ô Paulo, quando a gente ouve sombra, normalmente a gente só associa a coisas ruins, né? Mas na sombra também tem potências nossas para serem descobertas, ok? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Entenda assim, ó, tudo tem os dois polos, né? O positivo e o negativo. A sombra tem elementos que nós vamos utilizar? Sim. Né? Porque a sombra ela faz uso de muito material criativo. Só que ela usa para ela. Entende? Ela não, então a gente não... Por exemplo, não sei se algum de vocês aí toca algum instrumento, pinta, escreve, gosta de fazer alguma coisa com arte. Quando a sombra está muito forte, ela suga essa criatividade. Então a pessoa fica naquele momento que ela não consegue fazer nada. Uhum. Certo? Aí, de repente, eu começo a fazer esse confronto com a sombra, que é o que a gente vai falar na próxima, né, no nosso próximo capítulo, mas já estamos aí dando spoiler para Dedéu. O que vai acontecendo? Eu vou enfraquecendo a sombra, vou botando ela, digo, ó, volta para o teu fundo aí, vai lá para o teu cantão, né? E ela começa a enfraquecer e vai sobrando energia. E essa energia que sobra é uma energia criativa. Então a minha criatividade começa a ter um maior fluxo. Ok. Tá? Tá certo. Aí a gente tem que cuidar muito. Está começando a fazer sentido. Vai fazer. Até o fim vai fazer sentido, Edileuza. Até o fim vai fazer sentido. Mas é um pouquinho complicado e normalmente a gente tenta trazer para o que nos é mais conhecido, né? Então a gente tenta fazer relação com aquilo que a gente conhece. E o Jung não tem muita relação com outras, né, com outras abordagens. Ele foi um cara que... assim, eu passei para vocês ali um conteúdo extremamente mastigado, porque ele foi um cara que ele nunca teve, ao contrário de Freud, né, ele nunca teve a ideia de ser lido. Ele não escrevia para os outros, ele escrevia para ele. Né? Então isso também às vezes faz com que a didática dele não seja muito fácil, né? Muito simples. Então é nós que temos que elevar o nosso conhecimento, correr atrás para poder entender, porque ele não vai voltar para escrever bonitinho aqui para a semana que vem, mês que vem, né? Não, e inclusive vou te dizer assim, ó, o único livro que a gente pode dizer assim, esse aqui é um livro simples, é um livro popular, né, que é O Homem e os Seus Símbolos, ele foi o último, ele ditou, né, porque ele já não estava, já estava bem velhinho, ele fez meio que a contragosto, a pedido de um jornalista que fez uma entrevista com ele. Essa entrevista vocês podem achar no Google, né, no YouTube, perdão. No YouTube tem vários episódios dessa entrevista para a BBC, onde ao final da entrevista o repórter olha para ele e diz, poxa, cara, por que tu não escreve um livro falando assim como tu falou agora? Assim dá para entender o que tu quer dizer, né? Porque nos teus livros a gente não entende nada. Né? Então foi quando ele deu o braço a torcer e escreveu então O Homem e Seus Símbolos. Mas, pessoal, o que temos para hoje é isso, já passamos do horário, né? Espero que vocês tenham gostado, conseguido entender, né? Eu estou procurando fazer o mais mastigadinho possível. Fica o convite, semana que vem vamos falar aí de arquétipos e cinema, tá? Vai ser bem bacana, vai ser bem legal.
Espero que vocês gostem também. A gente está tentando montar uma coisa bem legal, né? E nós vamos ter mais conteúdos aí em relação à psicologia analítica nos próximos meses aí na Viver Mais. Ok. Ok? Obrigada. Ok, obrigada. Então, vamos parar de gravar aqui. Eu tenho que lembrar que eu tenho que parar de gravar também. Paramos. Boa noite a todas as